Sejam bem-vindos ao Papo com Acaiaba. Sou Alessandro Acaiaba de Toledo. Neste episódio, vamos falar sobre o impacto que as fraudes têm em todo o setor, como tem sido o comportamento das operadoras e o que pensam os médicos no combate às irregularidades. Temos visto que as fraudes colocam em risco a sustentabilidade do sistema de saúde privado. Os números mostram o raio-x de uma crise sem precedentes do setor. Vamos conhecer esse prejuízo. De acordo com a ANS, em 2022, as operadoras de saúde tiveram um prejuízo operacional de 10,7 bilhões de reais. Em 2023, as operadoras fecharam o primeiro trimestre com déficit de 1,7 bilhão de reais. E se colocarmos uma lupa nas fraudes, os últimos levantamentos do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, realizados em 2017, apontam que as fraudes e desperdícios no setor representam quase 28 bilhões de reais por ano. Para falar sobre as ações que vêm sendo adotadas pelas operadoras de saúde e a avaliação dos médicos a respeito, meus convidados hoje são a senhora Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, e o Dr. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Obrigado por estarem neste Papo com Acaiaba. Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada. Dr. César, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vera, em 2018 a 2022, as associadas da FenaSaúde registraram 1.728 notícias-crime e ações cíveis relacionadas com fraudes, com crescimento expressivo ano a ano. Só nos últimos 2 anos, esses casos aumentaram 43%. Quais as principais fraudes apontadas nestes casos e quantas realmente viram inquérito ou caminham para uma punição efetiva? Então, boa noite, obrigada pelo convite, satisfação estar aqui com você, Alessandro. Satisfação é minha. César. Eu gosto de dizer assim, que você tem diversos tons de cinza, né? Você tem desde organizações criminosas montadas para fraudar de forma expressiva o sistema de saúde, como você tem fraudes menores, que é a questão de fracionamento de recibo, pedir recibo de um procedimento coberto, mas para fazer um procedimento não coberto. A gente tem visto muito isso na questão de procedimentos estéticos. Então, tudo isso configura fraude, tudo isso tem que ser coibido e devidamente punido. E como as operadoras têm identificado essas fraudes? Ou seja, quais são hoje os mecanismos que as operadoras têm adotado para poder identificar quais são essas fraudes e partir para uma reestruturação sobre aquilo que ela identifica como fraude, quais são as revisões dos processos internos, porque nós sabemos que hoje em dia as operadoras têm realmente agora partido, digamos assim, para um contra-ataque muito efetivo contra os fraudadores. Isso foi fundamental, até pela situação, como você colocou no início, atual do sistema de saúde suplementar. Então, inicialmente, como federação, o que nós fizemos? Nós começamos a olhar um aumento, uma escalada do pedidos de reembolso, né? Para ter ideia, em 2019, o montante total estava na casa dos 6 bilhões. Em 2022, fechamos em quase 12 bilhões, dobrou. Então, isso chamou muita atenção e a gente começou a analisar uma série de dados. Inclusive, nesse mundo de inteligência artificial, isso tudo se torna mais ágil. E começamos a observar, no caso dessas notícias crimes que eu mencionei, você teve, essa empresa de fachada foi constituída e ela contratou, a mesma empresa, o mesmo CNPJ, 6 planos de saúde diferentes. E sempre na modalidade do mais top em termos de reembolso, e começou a gerar um volume enorme de pedidos de reembolso e uma mesma nota fiscal apresentada em todas as operadoras. Então esse foi, digamos, a gente pegou o fio da meada, a ponta desse grande iceberg, né? Entendi. Dr. César, obrigado por estar aqui no Papo com Acaiaba. Meus cumprimentos pela sua reeleição na Associação Médica Brasileira. Lhe desejo muito sucesso, assim como foi a sua primeira gestão. Particularmente, Dr. César, eu considero a profissão médica a mais importante de todas, né? Porque ela cura, ela cuida, ela nos alivia da dor e do sofrimento, mas nosso papo será sobre as fraudes nos planos de saúde. E vamos endereçar a conversa para os profissionais que não honram o juramento de Hipócrates, especialmente quando promete manter todos os meios ao seu alcance, a honra e as nobres tradições da profissão médica. Infelizmente,
ainda que seja a minoria, muitos médicos estão envolvidos diretamente nas fraudes. Qual o posicionamento da Associação Médica Brasileira? Bom, primeiro, boa noite. A você, a Caeba, dizer da satisfação de compartilhar essa noite aqui para tratar de um tema de tamanha relevância, a querida Vera Valente. Mas no que diz respeito à classe médica, nós jamais vamos dar guarida ou vamos fazer a defesa de alguém que pratica uma fraude. É inaceitável. Não se pode aceitar isso. O que eu não quero deixar de considerar é que a gente não pode jogar isso de um modo amplo para a categoria médica, né? É como se você, por exemplo, tivesse, sei lá, outras categorias profissionais respeitáveis, não é? Todas as que existem, os advogados, os engenheiros, jornalistas, o que quer que seja, não é? E quando existe algum ilícito praticado por um profissional, por alguns profissionais, por muitos profissionais nessa área, né? Você não pode dizer que isso é um hábito, né, praticado por todos os médicos. Eu não quero de público registrar isso, que eu não tenho conhecimento desses números que estão sendo compartilhados, né? Não pude fazer uma análise detalhada sobre isso, então eu estou falando no sentido mais genérico possível. Certamente a FenaSaúde deve, claro, por dever de ofício e pelo nível de organização que tem e com as ferramentas que tem para identificar isso, deve ter uma ideia, né? Eu acabei de ouvir a Vera mencionando de que existem quadrilhas organizadas, com metodologia de ação, né? E claro, pode ser que os médicos façam parte, alguns médicos façam parte dessas quadrilhas. Então, eu não sei, aquele médico que trabalha no ambulatório, que trabalha no consultório, qual é a participação dele, assim, no percentual dos médicos que estão comprometidos com isso, né? Eu acho que nenhum médico possa, com o argumento de que os seus honorários eles vêm sendo aviltados ao longo do tempo, né, ele possa, para fazer frente a esse aviltamento que de fato existe, ele possa recompor isso através de mecanismos fraudulentos, né? Uma coisa não justifica a outra. Então a posição nossa clara da ANB é de combate sistemático, rígido, efetivo contra a fraude, porque vitimado por isso, está lá na ponta o indivíduo que vai pagar a conta. Exatamente. É justamente sobre isso, quer dizer, a gente está aqui, e eu comungo da mesma opinião do senhor, óbvio que nós estamos falando de uma minoria, mas uma minoria que tem trazido grandes estragos para todo o setor da saúde suplementar. E não é um estrago, um prejuízo financeiro, somente às operadoras de saúde, porque num primeiro momento ela tem que pagar essa conta, né? Mas lá no fim da linha, o beneficiário de bem, aquele que paga com sacrifício a sua mensalidade do plano de saúde, que já não é barata, ele acaba muitas vezes sofrendo um reajuste, cujo um dos aspectos que acabam encarecendo, acabam fazendo com que tenha altos índices de reajuste, também existe um componente relacionado à fraude. Sendo assim, muitas vezes o médico é tecnicamente considerado excelente, mas comete uma fraude. Declarar procedimentos que não realizou, receber o benefício pelo paciente, órgãos fiscalizadores, né, do Conselho Regional de Medicina de cada estado têm punido com rigor as condutas fraudulentas dos médicos, certo? Mas, mais do que propriamente uma conduta infrativa do ponto de vista ético-disciplinar, ele acaba, sim, obviamente, contribuindo sobremaneira para o agravamento da situação do preço dos planos de saúde, né? Então, de que forma o senhor avalia que seria possível algum tipo de ação, algum tipo de conscientização, algo que possa ser feito a esse mal profissional? Como eu digo e repito, é uma minoria, mas ele acaba prejudicando sobremaneira o setor. Mas se ele cometeu um crime e esse crime está comprovado, ele tem que pagar pelo crime cometido, com todo o processo que se faz em cima disso, respeitado o contraditório, enfim. Exatamente. Se definido de que ele cometeu a fraude, ele deve ser responsabilizado e apenado por isso, além, claro, dos riscos que ele corre para um eventual descredenciamento, que para ele seria também trágico do ponto de vista do exercício da especialidade. O que eu quero considerar também é porque quem nos ouve pode falar, puxa, o meu plano de saúde está ouvindo a nossa conversa, o meu plano de saúde está caro porque os médicos estão fraudando. Não, mas... Então, vamos colocar coisas nos devidos lugares.
né? Se nós formos ver o percentual, né, que é destinado a pagamento de honorários, né, naquilo que compõe os diferentes itens, né, do custeio dos planos de saúde, você vai ver que os honorários médicos não são a parte mais significativa dessa questão. Existem outras questões onde também pode ocorrer fraude, que a fraude não é só restrita ao trabalho do médico. Não, de forma nenhuma. Pode ter outros atores que também cometem fraude. Então, a nossa posição é extremamente clara. Extremamente clara. Não compactuamos com a fraude, achamos que o indivíduo que comete fraude, o médico comete fraude no exercício do seu trabalho, ele merece todo tipo de reprovação e de condenação e deve ser responsabilizado e punido por isso. O que fazer, né? Nós podemos, junto com as operadoras, com a FenaSaúde, enfim, encontrar uma maneira ética de comunicar aos médicos, né, de que essas práticas, e listar quais são as práticas. Porque se a gente fica num terreno muito pantanoso, às vezes o médico pode entender, veja você, que se ele fracionar o recibo, ele não está fazendo uma fraude. Ele pode ter esse entendimento. Ele precisa ser esclarecido de que isso não pode, de que isso é fraude. A paciente pode arguir, doutor, olha, o senhor está cobrando uma consulta, o senhor está cobrando, sei lá, R$500 a sua consulta, e eu só tenho reembolso de 250. Né? O médico vendo vai falar, poxa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 recibos como se a senhora viesse numa consulta esse mês e outra no mês seguinte. O médico pode fazer isso? Não pode. Isso é fraude. Mas talvez ele não tenha essa consciência de que ele está cometendo uma fraude e isso aí ele tem que responder por isso. Ou seja, valeria a pena uma conscientização aí, sabe, em conjunto com o próprio Conselho Federal de Medicina também, com as entidades representantes, a FenaSaúde das operadoras e com todo o setor de uma forma geral e assim por diante. E é fato, o senhor colocou que, claro, a gente está aqui aproveitando a sua presença para falar sobre a questão do médico, mas o senhor citou, e é verdade, existe uma gama aí cada vez maior de prestadores médicos participando das fraudes. Então, por exemplo, nós temos aí a indústria farmacêutica, muitas vezes, né, utilizando de mecanismos, digamos assim, não republicanos, né, para que possa oferecer algumas vantagens aos médicos, de cursos, de eventos, de patrocínios, para que seja oferecido aquele medicamento, mesmo que muitas vezes ele não acredite na eficácia dele, né, Vera? Então isso acaba, de certa forma, estimulando também, nós temos aí o fraudador, que é a indústria farmacêutica, né? Inclui muitas vezes aí com o médico também, para que ele possa lançar mão do que ele entende como correto, digamos assim, da sua consciência médica e tudo mais, mas acabar apresentando ao paciente produtos, medicamentos, etc. e tal, não pela sua convicção, mas por aquilo que é oferecido como vantagem pela indústria farmacêutica, né? E aí, Vera, como é que se dá essa relação da fraude e o preço do plano de saúde? Então, o doutor César mencionou, nenhum momento passa pela nossa cabeça acreditar somente as fraudes, né, a questão do reajuste. Mas ela hoje ela é um custo, ela sai do sistema, né, porque a saúde suplementar funciona no conceito de mutualismo. Todos pagam para aqueles que precisam se utilizem, né? Então, se você tem uma utilização indevida, ela também está computada na hora que você calcula o reajuste. Então, o reajuste não é devido apenas à fraude, mas ela, pela dimensão que ela tomou, ela tem um tamanho expressivo e ela, sim, impacta no reajuste. Agora, é muito importante entender que você tem hoje, quando a gente fala dos 28 bilhões, uma certa sobreposição de coisas que precisam ser combatidas por todos nós, né? Operadoras, prestadores, o próprio usuário, que querem a sustentabilidade desse sistema. Do que eu estou falando? Você tem a fraude, mas você tem um desperdício, você tem os abusos, né? Então, são coisas que acabam se sobrepondo, mas que precisam ser combatidas, seja o oferecimento de um percentual ou de uma vantagem para prescrever produto A ao invés do B, ou usar uma prótese muito mais cara, né? Foi os casos que você citou dos prestadores, ou fazer exames muito mais sofisticados do que o necessário. Tudo isso, isso é um desperdício? Pedir esses exames muito mais caros. Então, assim, a gente precisa unir esforços, tendo em vista a situação financeira que o setor se encontra hoje, para realmente mudar essa situação.
Eu gosto de fazer analogia, Alessandro, que é o seguinte, a operadora, na verdade, ela é uma caixa d'água. A gente não gera recurso, a gente administra recurso. Então, todos os beneficiários, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, pagam o plano de saúde e essa grande caixa d'água, a operadora, é responsável por irrigar todo o sistema de saúde privado. Então, se você compromete essa entrada de recursos, diminui o número de beneficiários, consequentemente, você vai prejudicar a irrigação de todo um sistema privado. Se não existir operadora, não existe sistema privado de saúde, seja os hospitais, seja os prestadores, seja os laboratórios. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma grande união por essa sustentabilidade para mudar essa situação. Esses prejuízos que nós citamos, por exemplo, na abertura do programa, quase 11 bilhões no ano passado, podem restringir cada vez mais o acesso aos planos de saúde, não é isso? Isso. E aí tem mais um interessado, que na verdade é a sociedade brasileira. Porque quando você retira beneficiários, como já aconteceu no passado, do sistema privado, eles vão para o SUS. E aí você pega o histórico de orçamento da saúde, né? Dos orçamentos do SUS, ele teve um decréscimo em valores reais. Se você pega 2013 para 2023, é um orçamento em valores reais, né? Trazendo para valor presente, muito menor em 2023. Então, o que a gente precisa é do fluxo inverso, né? É trazer os beneficiários que querem vir para a saúde privada, para o sistema privado, e você, dessa forma, desonerar o SUS e aumentar o per capita no SUS para quem realmente depende da assistência pública. E tivemos aí recentemente a questão, a máfia das clínicas que foram fechadas, né? Isso aí foi um trabalho muito valoroso aí que a FenaSaúde fez, e eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi esse trabalho, quer dizer, como foi desvendar todo esse esquema fraudulento. Na verdade, o que a gente tem observado é replicação de um modelo muito complicado, são clínicas, normalmente clínicas de estética ou ligadas à área da ortopedia, e mais, elas oferecem hoje, em profusão, propagandas aí no Instagram, né? Então, o consumidor tem que pensar assim, coloque o chip da beleza, seu plano paga, venha emagrecer para o verão, e está lá a lista de nutricionista, nutrólogo personal, né? Venha fazer botox, seu plano paga. Isso tem propaganda, assim, escancarada no Instagram. O que essas clínicas fazem? Elas, primeiro, nós temos investido muito na comunicação para o consumidor, para o dono da carteirinha, para o beneficiário. Não empreste seu login e sua senha, né? Porque o que a clínica faz? Me dá seu login e sua senha, seu plano vai pagar tudo que você fizer aqui, você não precisa se preocupar. Inclusive, você nem precisa pagar agora, você só vai pagar quando você receber, que é o famoso reembolso sem desembolso. Como é que você pode ser reembolsado de algo que você não pagou? Essas clínicas, um profissional entra, um atendente, no login e senha do paciente, tem já um pré, né, um formulário já preenchido de 160 pedidos de exame, muitos nem são feitos. Isso gera, em termos de reembolso, um volume de recurso que vai possibilitar pagar muito mais caro por aqueles exames, os que foram realizados, e incluir massagem, botox, uma série de outras coisas. Então, isso tem que ser coibido. Infelizmente, à frente dessas clínicas, você tem profissionais de saúde, né, para elas existirem, mas isso tem que ser coibido. Isso hoje é um grande ralo e a gente tem realmente partido para essa investigação. Então, a gente acredita muito em comunicação, em campanha e conscientização. Agora, nós tivemos no passado recente uma discussão, primeiro travada no judiciário, que é sobre a questão do rol de procedimentos e eventos em saúde. Inicialmente, o entendimento da ANS, e depois confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que se tratava de um rol taxativo, né? Ou seja, os mais de 3.300 procedimentos previstos como coberturas obrigatórias das operadoras seriam aqueles. Obviamente, cada operadora poderia, a seu bel prazer, oferecer coberturas adicionais e combinar o preço com o consumidor sobre isso. O Congresso Nacional, rapidamente, em um curtíssimo espaço de tempo, mudou esse entendimento para um rol exemplificativo, aonde você agora dá a liberdade aos médicos para que eles possam prescrever, obviamente, tratamentos, medicamentos que não estejam ali previstos naquele rol. É certo que o médico tem essa liberdade. Na verdade, ele,
Obviamente, com o seu conhecimento, né, técnico, ele procura oferecer ao paciente o que há de melhor na medicina. Porém, isso acaba muitas vezes extrapolando. Você faz uma lista ali muito grande de exames, procedimentos e tudo mais, que por sua vez acaba encarecendo. E agora eu observei recentemente que o projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem lá uma previsão, doutor César, para que não só médicos possam fazer esse tipo de prescrição. Poderão ser feitos também para outros profissionais de outras áreas da saúde. Como é que a AMB tem olhado para essa situação, que isso pode, né, Vera, também depois aumentar substancialmente esse agravamento que eu acabei de citar? Estou prestando atenção em tudo que está sendo dito aqui. Tem vários pontos que eu gostaria de comentar. Um diz respeito à propaganda médica, podemos falar do rol depois, e depois podemos falar da invasão do ato médico, certo, que é o que você acabou de falar, né? Em relação à propaganda médica, né, existe uma legislação a respeito, existe uma regulamentação, melhor dizendo, pelo Conselho Federal de Medicina, né? Não é nem toda a relação de médico com a indústria farmacêutica, ela é promíscua com a primeira leitura que você possa fazer. Eu, por exemplo, sou um professor universitário. Eu faço parte, há muitos anos, há décadas, do board de algumas indústrias farmacêuticas e recebo honorários que são legítimos pela prestação de serviço. Isso não é uma coisa tupiniquim igual jabuticaba que só tem aqui no Brasil. Não, isso é no mundo todo. Se você pegar os profissionais mais notáveis da área da ciência médica, eles fazem parte do board de indústria farmacêutica, tanto no braço, né, da investigação científica, quanto no braço de promoção de marketing, né, para ver quais são as estratégias. Até porque a indústria precisa desses profissionais para que possa orientá-los então, na melhor relação. E aí, muitas vezes, você, na área da sua expertise, eu sou um ginecologista que trabalha com hormônios, tenho extensa publicação na área hormonal, né, tem um índice H bastante alto, que é o índice de produção acadêmica, né? Eu formei vários médicos, vários mestres, vários doutores, vários livres docentes, né? Portanto, a indústria farmacêutica, ela vê, e aqui não tem nenhuma soberba no que eu vou dizer, vê no meu histórico profissional um indivíduo que possa agregar qualidade àquilo que vai fazendo, àquilo que eu vou fazer. Não posso, em contrapartida, ser avaliado se eu vou prescrever aquele fármaco ou não. Não. Jamais você pode aceitar isso. Olha, eu estou prestando um serviço e eu vou aceitar este fármaco ou uma alternativa a ele consoante as características específicas do meu paciente, com base nas diretrizes ou nos guidelines internacionais que falem a esse respeito, né? Uma vez definido isso, eu posso prestar serviço para quem quer que seja, né? E vencer os meus conflitos de interesse. Vencer conflitos de interesse é algo difícil para todo cidadão, mesmo aquele que tem estrutura ética e moral bem consolidada. Mas eu não posso fazer concessões, alargar os meus conceitos de ética, né? E poder deixar-me seduzir por isso. Nenhum médico, ele pode se beneficiar por um produto que ele prescreve ao paciente. Olha, eu vou prescrever esse produto para o meu paciente porque, em contrapartida, o laboratório, né, vai me dar uma viagem para o exterior. É disso que nós estamos falando. Não, se ele fizer isso ele está cometendo uma infração ética. Quem vai avaliar isso? Isso pode ser avaliado tanto na esfera judiciária, propriamente dito, como no conselho, nos conselhos regionais e no Conselho Federal de Medicina. Ele está fazendo uma infração ética, uma infração legal, né? E por isso mas é importante que se diga, que separe o joio do trigo. Porque muito provavelmente quem nos escuta não sabe fazer essa separação. Certo. Não sabe fazer essa separação. Na área que eu trabalho de hormônios, às vezes tem alguns congressos, né, que dizem respeito, inclusive ao trabalho que eu exerço no board, que é interessante para o trabalho que eu exerço, estar presente naquele congresso. Então quem me contrata com um contrato escrito, eventualmente pode julgar interessante que eu vá àquele congresso para me aliar aqueles conhecimentos, para enriquecer a minha capacidade de avaliação crítica e eventualmente participar. Mas aí o senhor tem um contrato com essa finalidade legítima. Claro, né? Demonstrado. Para ficar claro aqui, a gente também estava falando justamente de pessoas que não têm esse compromisso. Exato, mas é importante a gente fazer essa separação, Sim.
porque senão daqui a pouco todo mundo que tem uma eventual relação com a indústria farmacêutica pode ser jogado Pode ser que nesse seja mesmo balaio, promíscuo, e não é? nesse mesmo balaio. Segundo, em relação ao rol. Essa questão do rol depende da ótica em que você analisa. Se você analisar pela ótica do paciente, e se você for entrevistar paciente, beneficiário dos pacientes, pergunta para ele se ele quer o rol taxativo. Não é? Se você for olhar pela ótica das operadoras de saúde, todas elas querem o rol taxativo, com um argumento bastante defensável e bastante compreensível, que com isso ela pode ter uma ideia, né, com base naquele rol, na incidência, né, das doenças mais comuns e dos tratamentos mais comuns, com base naquele rol, ela pode definir os custos, ela pode criar expectativas muito próximas da realidade dos custos que ela vai ter, e isso, claro, vai impactar no custo a ser cobrado do usuário. Mas, quando a gente está falando de um sistema privado, onde se tem regras, onde se tem um órgão fiscalizador, onde se tem uma previsibilidade mínima de colocar um produto na rua e arcar com esses custos, quando há, inesperadamente, alguns procedimentos, eventos e medicamentos, por exemplo, tem medicamentos que o Zolgensma, que custa 6 milhões e meia dose, certo? De 696 operadoras de saúde hoje registradas na ANS, 100 delas não têm esse faturamento anual. Se elas são pegas de surpresa e ter que oferecer esse medicamento, elas deixam de existir no minuto seguinte. Então é sobre isso que a gente está, obviamente, preocupado e endereçando a questão. Você sabe, Acaiaba, eu ouso te provocar dizendo o seguinte: você está com um argumento muito bem construído pela ótica das operadoras. A impressão que dá na sua fala, né, eu sei que não é isso, né, que você é o advogado das operadoras. Né? Não, desculpe, eu falo isso com todo o respeito, porque você tem que olhar por outra ótica. Né? As questões têm visões distintas. Né? Então, e veja que em nenhum momento eu desconstruí a lógica de avaliação das operadoras. Mas quando o indivíduo contrata um plano, né, ele quer, ao ter um infarto do miocárdio, ele também não sabe que doença ele vai ter, quando vai ter e quais são os tratamentos que podem ser efetivos para ele. E o rol exemplificativo também não é uma carta aberta, não é um cheque em branco. O rol exemplificativo é o seguinte: eu tenho uma lesão de menisco no meu joelho, ou tenho uma lesão ligamentar. Né? Como é que eu vou operar isso? Então tem lá, correção de ruptura de ligamento. Mas essa pode ser aberta, pode ser por laparoscopia, por artroscopia. E o indivíduo não sabe, o médico sabe qual é o melhor procedimento. E muitas vezes ele não encontra para tratar aquela lesão que está coberta, né, ele não encontra no rol algo que seja adequado para aquele paciente. Né? Então, eu entendo que essa questão, nós tínhamos que encontrar um meio termo para ela. Porque o indivíduo não sabe que doença vai ter, ele não sabe qual é o tratamento. Né? Eu acho que no rol que nós temos hoje, você deve ter o quê? A Vera deve saber melhor que eu. 3.300 e tal. Quase 4.000 procedimentos. Você imagina que o indivíduo que vai contratar um plano, né? Ou mesmo que você seja o gestor de uma empresa, que tem um plano corporativo, você acha que você vai identificar, primeiro, que o indivíduo não é médico. E se médico fosse, eu sou um médico. Se você me perguntar de tratamento ortopédico, eu não sei de nenhum. Mas se o dia eu tiver uma lesão ortopédica, eu quero que meu plano me dê uma cobertura, né, para que eu faça o melhor tratamento. Agora, vem o argumento que sustenta a ótica das operadoras de que isso pode quebrar a operadora, um remédio de alto custo. Eu concordo com isso. Nós temos que colocar algumas barreiras nisso. Não é? Se os tratamentos são semelhantes. Você quer um exemplo mais trágico? Diz respeito aos quimioterápicos. Os quimioterápicos, né, os oncologistas vão me ouvir, talvez não concordem comigo, né, os quimioterápicos, às vezes, entre um quimioterápico e outro, o paciente pode ganhar sobrevida. Mas uma sobrevida que, no contexto geral e na farmacoeconomia, ela não se sustenta. Mas, se é o meu pai, por exemplo, que está doente, talvez eu queira viver com ele mais 2 meses, mas isso não se sustenta do ponto de vista de farmacoeconomia, pensando na saúde da população. Então, eu acho que essa questão ela tem que ser discutida. O legislador olhou não pela ótica da operadora, ele olhou pela ótica do consumidor. Por isso que ele aprovou o rol exemplificativo. Essa coisa de ótica da operadora. Então, assim, a questão do rol não é apenas econômica, né?
ela é uma análise também com relação à segurança. Então, o que acontece? Hoje, você tem no Brasil, não é mais de 6 em 6 meses, criou-se o rol evolutivo. O que acontece? Essa questão de que recursos limitados, você precisa fazer boas escolhas, é isso. É nossa no Brasil, no Canadá, na Inglaterra. Então, eu não tenho recurso suficiente para dar tudo para todo mundo. Eu tenho que fazer as melhores escolhas. Como é que essa escolha é feita? Chama avaliação de tecnologia em saúde, que se vê desfecho, custo-efetividade, né? O que é a efetividade? Quando você coloca que às vezes você vai lá, a indústria quer lançar um produto, ela coloca o dossiê na Anvisa para registrar, ela coloca a foto do Facebook, foto mais bonita, que foi feito num ambiente absolutamente controlado, de segurança desse produto. Então, isso se chama avaliação de tecnologia em saúde. Então, o que é o rol? A indústria vem, pede a incorporação desse produto e fala, olha, esse meu produto custa tanto, ele tem esses efeitos, e o número de pacientes potencial é X. Quem vai fazer essa avaliação, olha o retrato do Facebook, todos os estudos, e faz uma comparação entre uma tecnologia já existente e que ela pretende substituir. E tecnologia em saúde sempre vem para tornar o tratamento mais caro, nunca para baratear. Então, ela sempre é mais cara. E aí, isso é feito na Inglaterra, isso é feito no Canadá. Na Inglaterra tem rol taxativo, no Canadá tem rol taxativo. O que é? A palavra rol é péssima, mas o que eu, como sistema de saúde, seja ele público ou privado, estou disposto a pagar para colocar o melhor recurso nos melhores tratamentos para atingir o maior número de pessoas. Essa é a equação. E aí, nem sempre o que é novidade é melhor e nem sempre a novidade traz um benefício que justifique o custo que ela está trazendo. Né? O Dr. César usou o câncer. Saiu no British Medical Journal lá um estudo que mostrou que das drogas lançadas para o câncer oncológico, os antineoplásicos, num determinado período, você tinha 2/3 não comprovou nenhum benefício. Não tinha benefício nenhum. Custava mais caro. E aí cria a expectativa do consumidor. 1/3 tinha como benefício prolongar a vida do paciente em 2 a 3 meses. A sociedade tem que pagar por isso? Provavelmente o oncologista vai defender que o que ele quer dar de melhor para o paciente dele foi o produto novo que ele viu na ASCO nos Estados Unidos como a panaceia do momento. Mas a gente, como sociedade, tem que fazer escolhas. Então, o rol não tem a ver com o resultado financeiro das operadoras, porque é uma decisão da sociedade. Se a sociedade quer tudo para todo mundo, não conseguir pagar, vai elitizar. Só aqueles que têm dinheiro vão pagar. E aí, né? Pegando o gancho aí nisso que o Dr. César colocou, e você também, Vera, está colocando aí, eu só quero aqui também esclarecer o seguinte, na verdade, a gente está pensando no maior número de beneficiários sendo atendidos pelo sistema privado de saúde. Hoje nós temos, daqui a pouco vamos bater um recorde histórico aí, quase 51 milhões de pessoas, 50,7 milhões de pessoas, segundo as últimas fontes aí da ANS, né, para o último mês. Mas a ideia é que cada vez mais de 1/4 da população possa cada vez mais ter acesso a esse sistema privado de saúde, que é um sistema com desfechos clínicos maravilhosos, uma condição de profissionais médicos de altíssima qualidade, né? E todos querem ter essa expectativa e a oportunidade de usufruir desse tipo de procedimento de alto nível. O problema é que o recurso ele é finito. E quanto mais a gente acaba, muitas vezes atendendo algumas minorias, por mais legítimo que seja o interesse dessas minorias e tudo mais, a gente acaba prejudicando muitos que já não aguentam mais pagar o valor da mensalidade do plano de saúde e acabam sendo, de alguma forma, aí, sacrificados porque tem que pagar outros valores um pouco maiores. Então, apenas só para fazer esse registro, o meu posicionamento não é, de forma alguma, uma retórica de operadora. Na verdade, eu estou olhando aqui a uma grande massa de consumidores de planos de saúde que, a depender como as coisas possam caminhar, vai se diminuir ao longo do tempo. Eu gostaria de ir adiante, né? Eu cedi o espaço para que a Vera passe. Acho que a elegância determina isso, né? Percebi a ansiedade dela de intervir, mas eu não tinha concluído. Né? Porque quando você fala de rol, o rol exemplificativo, eu estava dizendo que ele não é um cheque em branco. Nós não somos a favor de qualquer
nova tecnologia, não, de tecnologias inseridas nas diretrizes nacionais, feitas pela sociedade de especialidade ou nos guidelines internacionais, né? Nós defendemos isso. Se você tem, por exemplo, uma sociedade, vamos pegar uma sociedade importante, tem várias aqui no Brasil, né? Aliás, quase a totalidade delas. A MB tem 54 sociedades de especialidade que são afiliadas da MB, que emitem 55 títulos de especialista. Pois bem, se uma dessas sociedades, ou a própria MB, faz uma diretriz e contempla um determinado tratamento, é porque aquilo passou por um crivo de evidências científicas demonstráveis, né, e aceitáveis, né? Então, eu acho que se existe essa definição, né, o paciente tem direito a isso, né? E precisa ver, o que eu defendo aqui é de que a gente encontre um caminho intermediário para você não tirar essa autonomia do médico, não é, de escolher o melhor tratamento para o paciente, não é? E também não punir o paciente por impedi-lo. Porque o meu argumento, né, é o argumento de que o paciente, quando compra um plano de saúde, ou a ele é dado através da sua empresa um plano de saúde, ele não sabe nada sobre isso. Absolutamente. Ele vai saber no dia que ele tiver uma doença e precisar tratar, né? Então, eu acho que isso é um ponto relevante, não é um ponto fechado. O fato do Canadá ter, o fato da Europa ter, alguns países, da Inglaterra, isso para mim não é um argumento, com todo respeito à Vera, é um argumento que se sustente em si, né? Nós precisamos ver de acordo com a realidade nacional, né? E os outros sistemas, é possível que eles estejam mais amadurecidos do que o nosso, mais visibilizados. E o argumento que eu encontro, né, por parte das operadoras, e eu entendo e respeito, é de que isso quebra as operadoras. Você próprio usou no seu argumento aí que, a depender do custo, isso vai quebrar a operadora. Exato. Que não interessa para ninguém isso. Não interessa para ninguém, como eu já disse aqui. Agora, eu quero só, desculpa lhe interromper, mas apenas para que a gente coloque na questão do rol aí, enfim, dar o desfecho a essa questão, nós estamos falando exatamente a mesma coisa, porque quando o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo rol taxativo, ele abriu precedentes ali, as possibilidades de ser flexibilizado justamente naquilo que o senhor acabou de colocar. Quando há evidências científicas comprovadas por órgãos sérios, como, por exemplo, as sociedades de especialidades que estão vinculadas à MB. Se alguém vem falar para colocar o chip da beleza, não tem evidência. Exato. Agora, o que acontece é o seguinte, o Congresso Nacional, ao modificar esse entendimento, ele previu a possibilidade, obviamente, de ter as análises, só que não se certificou de que isso tem que passar pelo crivo de entidades sérias, entidades respeitadas, com evidências clínicas, científicas e tudo mais. E é justamente sobre isso que eu acho que aí a gente acaba tendo aí um mesmo entendimento, porque abriu-se um flanco muito grande para que qualquer profissional médico que tenha, por exemplo, um procedimento inovador, precoce, sem os estudos, hoje em dia a legislação está nesse ponto. Isso que nós estamos combatendo. Mas então não estamos dizendo coisas diferentes. Se um profissional médico... E agora complicou, porque até a ozonioterapia foi aprovada. Exatamente. O legislador... E aprovado... O legislador... Não, mas eles vão cair do cavalo. Porque a Anvisa tem lá suas cláusulas bem definidas, o Conselho também. Exato. Então vai ser uma lei absolutamente inócua, porque a Anvisa não vai aprovar os aparelhos que dão vazão a essas modalidades de enfiar ozônio via retal no indivíduo, né? Está aprovado de todas as maneiras, se quiser usar a ozonioterapia. Então, o legislador hoje, eu acho que ele está se confundindo. Ele não tem que julgar se a ozonioterapia, isso não é matéria para o parlamentar. E a gente entra na questão de outras profissões passarem a ter o direito de prescrever procedimentos. Exato, e é isso que eu ia dizer. Eu tenho o maior respeito por todos os profissionais da área de saúde. O médico, ele não faz sozinho assistência médica. Se ele não tiver o fisioterapeuta, se ele não tiver o enfermeiro, se ele não tiver o assistente social e por aí afora, eu diria, se não tiver o maqueiro, né, que leva o paciente para o centro cirúrgico, enfim. Mas eu acho que determinadas categorias profissionais, elas são úteis em si, pelas suas finalidades, mas tem atos que são privativos do exercício da medicina, não é? Então, você liberar que esses procedimentos sejam feitos por outros profissionais da área de saúde, não me parece que isso seja correto, não é?
tem que se definir o que é de uma área, qual é outra, a fronteira entre isso tem que ficar muito clara. Acontece que os conselhos de profissões muitas vezes definem por si só. O conselho dos fisioterapeutas, então, aprova um ato que é ato privativo, por exemplo, estou dando um exemplo, ato privativo da atividade médica, e assim por diante. Então, eu acho que tudo isso está deixando a coisa de ponta cabeça, né? E se isso vira lei, o plano de saúde vai ter que pagar, né? E é mais um motivo ainda para, eventualmente, você acrescer valores e, por fim, isso deságua na anuidade que você paga, na mensalidade que você paga. Agora, Vera, as fraudes acabam, como eu já disse aqui, obrigando as operadoras a implementar novos procedimentos, muitas vezes agora até com a leitura facial, né? Enfim, que de alguma forma isso, de certa forma, inibe, claro, as fraudes, mas também, por outro lado, acaba prejudicando, né, a utilização de pessoas que já estavam acostumadas a agir dentro das regras contratuais e assim por diante. Como que a gente pode encontrar, obviamente, um dado onde a gente não prejudique a pessoa de bem e, ao mesmo tempo, puna aquele fraudador contumaz? Na verdade, esses mecanismos que estão sendo utilizados, né, usando a tecnologia, é para proteger todo mundo, né? Não só para proteger a pessoa de bem, mas é para proteger o recurso que está na operadora, né? Eu acho que a operadora ser rigorosa no uso desse recurso, ela demonstra responsabilidade com os seus beneficiários. Então, esse foi um problema, né? Você teve que criar mais etapas, né? Isso às vezes pode incomodar, mas é uma forma de proteger, como acontece com o banco, né? Às vezes você vai fazer um determinado procedimento, você tem que receber uma outra senha, fazer um double check. Teve que se criar uma sofisticação muito maior, mas para proteger o dinheiro do beneficiário que está fazendo corretamente. Porque o que está, quando sai para essas coisas indevidas, você está onerando todos que estão nesse sistema, né? E aí, doutor César, os médicos também acabam, por tabela, né, sofrendo também com esses novos procedimentos, né? Mas eu sou favorável a isso. Eu acho que essa tecnologia, a informática, a inteligência artificial tão falada hoje, todas essas ferramentas de controle, né, eu acho que elas devem ser implantadas mesmo, porque elas vão... Nós não podemos aceitar fraude, né? O que está pacificado aqui entre nós, e nem poderia ser diferente, é que nenhum de nós aplaude a fraude, ou está contente com ela. A gente sabe que tem danos na fraude, dano que vai prejudicar fundamentalmente o consumidor, né? Vai prejudicar a saúde das operadoras, né? Então, precisam de ferramentas de controle, precisam de campanhas de conscientização, né? E eu acho que o nosso objetivo final é reduzir isso e tornar cifras percentuais os mais baixos, se possível, tenho lá minhas dúvidas, eliminar a fraude. Muito bom. Estamos chegando já ao final. Eu queria, aí que a Vera, o doutor César também, o que os beneficiários de bem podem esperar das operadoras aí no futuro próximo? Então, o maior rigor, né, não só do combate à fraude, ao desperdício, aos abusos, essa questão do uso adequado do recurso, do rigor na questão também das tecnologias. Então, a gente tem discutido formas de minimizar o impacto das tecnologias cada vez mais caras, que elas sejam utilizadas realmente para aquilo que elas são indicadas, que é algo que muitas vezes, né, o próprio médico, ao indicar um tratamento que não está no rol, aí a associação de paciente vem e o advogado que trabalha para a associação de paciente, isso tornou o acesso muito complicado. O acesso por judicialização, ele é caro, ele é ruim, ele se dá na hora errada, é ruim para o paciente, é ruim para todos os beneficiários. Então, a gente também tem discutido muito essa questão da judicialização e acho que a gente tem todos os temas em comum, viu, doutor César? Eu acho que a gente pode fazer uma campanha para os médicos, se vocês quiserem apoiar como a AMB, eu acho que podíamos falar, né, de esclarecer um pouco algumas coisas que estão acontecendo. E mesmo com relação ao rol, na sua fala, eu tenho certeza que a gente está na mesma página. Foi um uso político do tema, né, para reeleger o senador,
e que trouxe uma grande confusão, porque do jeito que estava no STJ, contempla exatamente a sua preocupação. O rol, que hoje vai sendo atualizado permanentemente, e aquilo que não se prova bom não entra, e, por outro lado, as exceções bem pontuadas. Então, acho que a gente está junto em todos esses temas. Agradeço a ele. Viu? Obrigado, doutor César, também. A aprovação de novos procedimentos para serem incluídos no rol, é verdade, tá mais ágil, né? Ela está aberta o ano todo. Quem convive com isso sabe que ela abria em períodos de intervalo de tempo muito longo. Entretanto, ainda está muito difícil entrar com um dossiê preparando. É custoso. Se o médico quiser entrar com uma nova técnica cirúrgica, ele não tem condição de fazer isso. A sociedade não tem. Quem tem é a indústria farmacêutica, que tem condição econômica. Então, a aprovação de novos fármacos ou indicação para outros, de fármacos antigos, a indústria farmacêutica tem essa condição econômica para fazer isso, né? Nós, médicos, não temos. Eu tentei quantificar lá na MB para a gente disponibilizar isso para os médicos, mas são valores astronômicos para você construir o rol, aliás, o procedimento, o processo, o dossiê para entrar. Não basta você chegar lá e dizer, não, eu quero que... Mas seria fantástico se isso pudesse acontecer com mais facilidade. Exato. Então, são procedimentos muito caros. Eu agradeço o convite, eu acho que essa discussão é sempre muito importante. A gente tem que fazer a discussão de maneira aberta, oferecendo o contraditório, né? E é bastante importante, porque as visões são distintas, mas o objetivo é o mesmo. Tá? O objetivo é oferecer os tratamentos para os pacientes que tem uma operadora de saúde que lhes garanta essa assistência, procedimentos que são procedimentos aprovados, né, reconhecidos por sociedades constituídas, nacionais e internacionais. Nós não queremos invencionice, não. Né? Nós não gostamos de ozonioterapia. Né? Então, nós queremos procedimentos que realmente sejam procedimentos aceitáveis. E veja que é um alinhamento em tudo isso. Né? Eu acho até que essa denominação, a gente poderia ter criatividade para fugir disso. Né? Você fala rol taxativo e rol exemplificativo, isso dá prurido nas pessoas. Não dá para entender. Dá prurido, até porque ninguém entende exatamente do que está sendo falado. Você fala para o consumidor que vai ter um rol taxativo, circunscrito e fechado, que não pode sair daquilo, né? Ele fica temeroso. Você fala para o operador um rol exemplificativo, não é o caso da nossa discussão hoje aqui, onde temos a Vera, que tem um conhecimento profundo, dedica isso há muito tempo, ela fala com muita propriedade. Mas eu acredito que tem muito administrador de operador que também não entenda claramente isso. Não é? Assim como a desconhecimento dos pacientes, desconhecimento dos médicos, a desconhecimento por parte das operadoras. Então, acho que a gente tem que se debruçar sobre isso, enquanto como esses são extremamente relevantes. Parabenizo a você, obrigado pela oportunidade que nos dá, né, para tratar de um assunto tão árido, tão denso e tão preocupante para cada um de nós. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa aqui, um ótimo papo com a Caiaba e agradeço a presença de vocês. O próximo episódio sobre as fraudes nos planos de saúde vai falar da experiência de um magistrado na gestão de um plano de saúde, sua opinião sobre a judicialização da saúde suplementar e como ele define as fraudes no sistema. Eu fui a Brasília para conversar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. Um rico debate que você tem que acompanhar. Agradeço sua audiência e lembro que o programa está também nas nossas redes sociais. E se quiser assistir aos outros episódios, é só clicar nos links da descrição.